Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. O texto para a nossa reflexão desta noite foi extraído do livro Fonte Viva, capítulo 118, em Nossas Tarefas. É uma carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 16. A carta aos Romanos é desde cedo considerada um dos escritos mais relevantes do Novo Testamento. Lutero considera esta carta a mais importante porque ela registra a base de um dos grandes debates teológicos sobre a justificação pela fé. Devemos lembrar que a Igreja de Roma foi uma das poucas que não foi fundada por Paulo. Paulo, durante esse período em que a perseguição aos cristãos começou a ficar muito acentuada, e devido já à sua idade avançada, condições físicas precárias por causa seus deslocamentos constantes, enfrentando frios, calamidades, tempestades, o seu corpo físico já não aguentava mais as viagens que ele sempre fazia com muita devoção, com muita inspiração, com muito amor. Diante então desta situação, ele começou a escrever estas cartas às igrejas que ele tinha fundado e também aquelas que ele não fundou. Tudo isso, toda essa história de Paulo, a gente encontra no livro Paulo e Estevão. E aproveito a oportunidade para conclamar a todos para lerem esta magnífica obra, e aqueles que já leram, que possam aproveitar este momento do isolamento social em que nós ficamos mais tempo em casa, para reler e estudar esta grandiosa obra, que foi considerada pela espiritualidade como a mais importante obra psicografada até hoje. Em nossas tarefas diárias, nós procuramos dois objetivos. O primeiro seria buscar o alimento material que vai sustentar o nosso corpo físico, que é um instrumento do espírito, obedecendo a uma lei espiritual inserida na terceira parte de um livro dos Espíritos, que se denomina as leis morais, que é a lei de conservação. São 10 leis que regem a nossa vida, que regem a nossa estada aqui neste planeta de provas e expiações. E a outra é a busca pelo alimento espiritual, a mais importante, porque se refere ao espírito que sobrevive à morte do corpo físico e também está inserida nas leis espirituais, leis morais de um livro dos Espíritos. Diante dessa introdução, vamos fazer a nossa reflexão em busca da nossa evolução, em busca de nossa luta diária, cujo objetivo é vencer a nós mesmos. Foi o que Paulo fez. Venceu a si mesmo, depois de um modo de vida em que ele acreditava ser o correto, mas diante da presença do Divino Mestre, ele muda totalmente o seu foco e passa a ter uma outra vida. Então ele venceu a si mesmo. E a proposta para nós também nesse momento, diante das nossas lutas diárias,
é vencer a nós mesmos, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, tudo aquilo que colabora para que o nosso progresso espiritual não siga adiante. Nós estamos estacionados há muitos e muitos séculos, gostamos de viver nesse planeta de provas e expiações, onde há dor, sofrimento, e mesmo assim, nós ainda não despertamos para a busca do caminho espiritual. Na busca dessa renovação íntima, dessa melhoria, nós vamos seguir o exemplo, tentar seguir o exemplo de Paulo de Tarso, o convertido de Damasco, o vaso escolhido por Deus para ser o transformador de toda uma situação que era vivida na época, um pouco após a crucificação do nosso Mestre Jesus. Saulo de Tarso era amante da lei mosaica. Não aceitava nada que fosse diferente do que esta lei ensinava. A lei de Moisés foi a primeira revelação de Deus aos homens. Após então Moisés, Jesus vem trazer para nós, através da segunda revelação, a lei do amor, que substituiria totalmente a lei mosaica, porque esta lei previa o olho por olho, dente por dente. E Jesus então vem mostrar a outra face, o amor que cobre a multidão de pecados. Saulo não conheceu Jesus, mas a fama que Jesus deixou pelos seus conhecimentos, pelos seus ensinamentos, que estavam sendo difundidos pelos cristãos que estiveram com Jesus e por outros também que vieram após a sua crucificação, começou a aumentar e a incomodar os gentios e judeus que dominavam amplamente aquela região. E Saulo de Tarso, então, que tinha uma liderança sobre aqueles povos, também começou a se sentir bastante incomodado. E em função disso, começou então a perseguir os cristãos. Através de conhecimento, de informações que obteve na época, ele ficou sabendo que um dos responsáveis pela divulgação do cristianismo, das ideias de Jesus, se chamava Ananias, e ele residia na cidade de Damasco. Saulo de Tarso, então, se desloca até a cidade de Damasco para prender Ananias. Só que no caminho para Damasco, às portas da cidade, há o famoso e glorioso encontro de Saulo com Jesus. Muito bem narrado neste livro Paulo e Estevão. Saulo então pergunta: que queres que eu faça? A partir deste momento, o coração de Saulo se transforma e ele busca então, através das orientações de Jesus, a Ananias na cidade de Damasco, o qual lhe seria dado todas as diretrizes para seguir a sua nova proposta de vida. A partir deste momento, então, Saulo se transforma em Paulo de Tarso e de perseguidor do Cristo, torna-se o maior seguidor
e divulgador do cristianismo. E a partir desse relato, pequeno relato sobre Paulo de Tarso, que eu repito aqui mais uma vez, devemos encontrar no livro Paulo e Estevão. Este então será o nosso exemplo, como tendo sido a sua luta no dia a dia para vencer a si mesmo. Devemos então buscar em Paulo essa nova proposta, esse novo ânimo, para que nós possamos mudar o nosso pensamento a respeito dos ensinos de Jesus, pensamentos e atitudes estas que ainda se encontram paralisados no nosso coração e na nossa mente, porque já estamos há 2020 anos com o Evangelho de Jesus à nossa disposição e ainda assim mesmo nós nos tornamos muito iníquos, muito preguiçosos em busca do nosso aprimoramento espiritual. Todos nós temos a nossa estrada de Damasco. Ela faz parte da nossa vida. São várias estradas de Damasco a nos oferecer a oportunidade da redenção. E a gente então questiona, pergunta-se se temos aceitado o convite de Jesus para a nossa redenção espiritual, principalmente neste momento em que vivemos essa situação muito marcante em nossa vida, que nos foi pega de surpresa, e estamos vivendo então uma nova estrada de Damasco, mas com uma grande oportunidade, uma oportunidade única de vencer a nós mesmos. Quando Saulo de Tarso se transformou a estrada de Damasco, ele tinha, conforme Jesus a ele disse, um respaldo, um auxílio na cidade de Damasco que se chamava Ananias. Ananias então seria aquele que auxiliaria a Paulo a traçar, a se movimentar nessa nova estrada. E hoje, na nossa estrada de Damasco, quando nós buscamos a nossa redenção, a nossa mudança, a nossa proposta, nós temos vários auxiliares, vários Ananias, várias Abigail, Gesiel, que se tornou depois Estevão, para nos auxiliar, como eles auxiliaram a Paulo durante a sua caminhada, durante a sua pregação, principalmente nos momentos mais difíceis, de dor, de sofrimento, de lembranças da vida passada, de perseguidor cruel. Ele teve então em Abigail, Gesiel, Ananias, Gamaliel, um ponto de apoio para aliviar as suas dores, os seus sofrimentos e principalmente seguir em frente com a sua proposta de servir a Jesus. Para todos nós que já vivemos ou ainda estamos vivendo a experiência da estrada de Damasco, nós temos vários auxiliares a nos mostrar o caminho. Primeiramente, a presença amorosa de Jesus, o nosso Mestre amado, guia e modelo para toda a humanidade. Através de Jesus,
buscamos alívio para o nosso sofrimento, para as nossas dores, porque Ele mesmo nos disse: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. Quer convite mais amoroso do que este? Pegue sua cruz e siga-me. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Este é um convite irrecusável. Mas nós ainda, devido ao nosso estágio espiritual ainda inferior, negamos este convite, aguardando uma nova oportunidade. E quando essa nova oportunidade aparecer, nós nem saberemos também se teremos condições de seguir o convite do Mestre. E Jesus tem mandado seu auxílio para toda a humanidade através do Consolador prometido. O Espiritismo, que vem nos mostrar o caminho correto, o caminho a ser seguido, sem demora, porque nós estamos muito atrasados em relação ao nosso progresso espiritual. Kardec traz para nós uma classificação didática sobre a evolução do planeta, este planeta que nós estamos vivendo. Ele o categoriza em 5 classes: mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundo de regeneração, mundos felizes e mundos angelicais. E nós estamos ainda no 2º degrau, mundos de provas e expiações. E agora, passando de estágio, buscando já o mundo de regeneração, que já está acontecendo para todos nós, nós ainda relutamos, ainda sentimos muitas dificuldades em seguir o nosso Mestre Jesus. A hora é chegada e os avisos do céu, os sinais dos céus, estão aí a todo momento a nos mostrar a realidade espiritual em que nós vivemos. É urgente, então, que passemos a buscar a Jesus, aos teus ensinamentos com mais força, com mais vontade, buscando o auxílio das obras da codificação espírita, buscando o auxílio daqueles espíritos enviados que fazem parte da nossa família, do nosso grupo de amigos, do nosso grupo no trabalho profissional. Teremos sempre alguém a nos orientar, a nos mostrar o caminho que devemos seguir. Neste momento especial, nessa estrada de Damasco em que nós vivemos hoje, é a oportunidade ímpar para a nossa redenção. Primeiro, buscando dentro do nosso lar, que não deve ser considerado como uma prisão, mas um lugar de proteção das enfermidades físicas, das enfermidades psíquicas que rondam todo o nosso
círculo de amizades, os nossos círculos de convivência, estando aí então muitas dificuldades, gerando muito medo, às vezes até descrendo que neste barco em que todos nós estamos, quem está no leme, no comando de tudo isso, é o nosso Mestre Jesus. A nossa fé não nos permite entender ainda que neste mar revolto, de maré alta, Jesus está no comando e pedindo a todos nós que tenhamos a calma, a fé e a certeza de que tudo vai passar. Mas é preciso que nós façamos a nossa parte. É preciso que nas nossas lutas diárias, no nosso caminhar por este mundo de provas e expiações, façamos o bem em qualquer lugar, com qualquer pessoa que estiver no nosso convívio. E ele disse, nos ensinou, que nas nossas lutas diárias não precisamos fazer muita força para alcançar méritos maiores. As provas que nós estamos vivendo são ainda muito ínfimas se levarmos em consideração o espírito infeliz que ainda nós somos. As nossas lutas diárias, no convívio com os nossos familiares, nos momentos de aflição, junto com espíritos que têm crédito para conosco e nós débitos para com eles, precisamos então colocar em mente esta oportunidade única de crescimento e de mudança. Façamos as nossas tarefas diárias, as mais simples, construindo uma base sólida para alcançarmos os degraus mais elevados. Jesus não nos pede grandes conquistas. Ele simplesmente deseja que nós façamos o mais simples em nossa vida. No convívio com a família, o respeito. Cada espírito traz uma dificuldade. Cada espírito é diferente nas suas pretensões, nas suas experiências vividas. Por isso é muito importante o nosso respeito e aceitar aqueles que estão ao nosso lado como irmãos que têm defeitos como todos nós. No nosso local de trabalho, o cumprimento das nossas obrigações, essas obrigações que foram contratadas com os nossos patrões, com os nossos chefes. Por exemplo, o cumprimento da carga horária, o cumprimento das tarefas que foram combinadas, o respeito ao patrimônio de cada um, o cumprimento das horas de trabalho, no nosso lazer, o respeito às diversidades que cada um que convive com nós possui. Então são coisas pequenas, ínfimas, que nós precisamos ainda trabalhar muito dentro de nós, para que possamos galgar degraus mais elevados.
precisamos fazer o bem a todo momento, porque segundo nos ensinou os Espíritos, nós também responderemos pelo bem que deixamos de fazer e se principalmente este bem que deixamos de fazer resultar em um mal para qualquer pessoa, para qualquer situação, para qualquer patrimônio. Então, o importante neste momento é darmos conta das coisas pequeninas, porque quando nós conseguirmos alcançar esse objetivo, nós estaremos aptos, então, às conquistas maiores. Mas Jesus, que é o nosso mestre, ele sabe das nossas dificuldades, ele sabe das nossas fraquezas, e por isso, como ele mesmo disse, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, ele não nos dá provas além daquilo que nós possamos cumprir. Fica então a nossa proposta de aproveitarmos essa estrada de Damasco em nossa vida para fazermos a nossa mudança, vencer as nossas dificuldades, vencer a nós mesmos. Essa luta é individual, só depende de nós. E à medida que nós formos buscando essas conquistas, o plano espiritual, através dos mensageiros, do nosso guia protetor, importante em nossa vida, porque ele nos orienta, está sempre conosco, eles então vão mostrar que nós temos condições de dar um passo, de subir mais um degrau em nossa escada evolutiva. Fica então o exemplo de Paulo de Tarso. A sua mudança, a sua aceitação de uma nova proposta de vida, com muitas dificuldades, muitas dores, muitos sofrimentos, mas que foi auxiliado nos momentos mais difíceis da sua caminhada. E é nisso que nós temos que acreditar, no auxílio do alto, todas as vezes que nós sentimos fracos, oprimidos, e muitas vezes até com vontade de desistir da caminhada. Mas não podemos fazê-lo. Nós temos que seguir em frente. Nós já estamos atrasados no nosso processo evolutivo. O convite tem que ser aceito urgente. E esse momento, então, é um momento muito especial. É um momento que nos faz refletir o que nós estamos fazendo e tudo o que nós já fizemos desde o nosso nascimento até agora. Qual que foi a nossa colaboração nas obras do Criador? Os momentos que estamos em nosso lar, isolados temporariamente, é propício para nos mostrar o caminho que devemos seguir. Mas devemos ser honestos conosco mesmo, como Paulo foi com ele, aceitando de imediato o convite de Jesus. Não pensou duas vezes, não questionou como que seria a sua nova empreitada, quem o estaria ao lado, que lugar ele começaria o trabalho, quais as dificuldades que ele encontraria. Em nenhum momento ele questionou isso. Aceitou de prontidão as novas tarefas, o novo convite
feito por Jesus. Devemos, então, dentro das nossas possibilidades, seguir o exemplo de Paulo e nas nossas tarefas diárias, estar sempre com Jesus em nossos pensamentos, porque só assim estaremos seguros e confiantes de que a nossa mudança, a nossa proposta de viver uma situação diferente, uma situação melhor, será conquistada tranquilamente. Paulo de Tarso, o exemplo a ser seguido neste momento. Que Jesus nos abençoe, nos guarde e esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus.